foi tentar Jesus no deserto, quando Satanás diz: tudo eu te darei se prostrar e me adorar, transforma essa pedra em pão. E ali ele usou algumas palavras, tipo: você disse o quê? Se eu ajoelhar-te, você vai me dar o reino, tudo isso? Estou te entendendo, não? Você nunca ouviu falar que eu sou o caminho? Eu sou a verdade? Eu sou a vida? Você nunca ouviu falar que não tentai o Senhor teu Deus? Você não ouviu falar em que eu sou o alfa e o ômega? E ali nós corremos. E às vezes nós colocamos Satanás, temos medo dele, mas ali quando ele foi expulsar aquele demônio lá no demoniado de Gadara, que os demônios pediram para ir para os porcos, Satanás mesmo, os demônios reconheceram e falaram assim: peraí, como assim você veio antes do tempo para atormentar a gente? Mas não é lá mais para frente, não é lá para frente que o juízo vai vir sobre nós. Ou seja, Satanás já estava reconhecendo os demônios, que ele é um derrotado. E aí nós aprofundamos em um dia aqui, dizendo que o título central daquele momento que Satanás, os demônios pedem para os porcos, é logo depois, quando o povo viu que Jesus era o Filho de Deus, viu que ele era poderoso, viu que ele era e transforma vidas, e ali, aquele povo vendo Jesus, as maravilhas que ele fez, mesmo assim eles falam: Jesus, vai embora, você está me dando prejuízo, é melhor ter o dinheiro do que aceitar o Senhor conosco. Esse foi o centro, não foi o demônio já é derrotado, mas é o que o homem se tornou: egoísta, autônomo, teimoso. E hoje eu vou falar sobre esse tema aqui, atravessando pela graça, do cativeiro ao reino. Êxodo 14, abre aí, Êxodo 14, versículos 5 ao 31. Êxodo foi o primeiro livro quando eu me converti de verdade. E desde aquele primeiro momento, mexeu comigo muito, Êxodo. E ele é um símbolo messiânico muito grande. Diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o coração de Faraó e dos seus oficiais foi mudado. Diga, foi mudado. Mais alto, foi mudado. Quando eu falo para repetir é porque tem mistério aí. Foi mudado. E eles disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os filisteus e perdemos nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó. Diga, o Senhor endureceu o coração do faraó. Você já se perguntou por que Deus vai endurecer? Que coisa louca, ele quer que saia, por um momento ele endurece. Você vai saber hoje por quê. Endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e as tropas saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pim-Hairod, Refrode, de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avisaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor.
e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios e morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ergam a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar entre terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado por meio do Faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Trevas, luz. O que eu disse que Jesus estava lá quando diz: haja luz. Olha a simbologia. Nuvens, trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e tornou em terra seca com um forte vento leste, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direção e a outra à esquerda. Até aqui. Nós vimos aqui então, se você prestou atenção, Jesus aqui. Jesus já aparece aqui. Moisés é uma espécie de um sacerdote, vamos colocar assim. Jesus é o sumo sacerdote. É por ele que o mar se abre, é por ele que a escravidão desaparece, é por ele que nós estávamos na morte e temos vida. Moisés até então era uma espécie de profecia dizendo: esse que vai vir. É parecido. Esse é o Adãozinho ainda, fica nervoso às vezes, mata alguém. Mas vai vir alguém um pouco parecido com ele. Mas esse, segundo Moisés, ele nunca perderá uma batalha. Nós vimos então aqui que Jesus está nesse texto. É que nem aquele texto que, se a gente não pegar para conhecer a Bíblia, a gente fica meio confuso. Já preguei aqui várias vezes. Quando o povo de Israel estava sendo picado por cobra, e eles chegam a Moisés e falam: todo mundo está morrendo, Moisés. Todo mundo está morrendo. Você não está vendo? E ele orou a Deus e Deus disse: faça uma cobra de bronze, estenda ela no madeiro, uma cobra que ao ponto deles, quando foram picados, em Gênesis 3,15, a profecia de Deus, a consumação de Deus, quando diz: ei, ô cobra, vou te falar uma coisa, pelo estrago que você fez,
eu vou colocar um descendente de uma mulher, alguém que vai vir de homem, o meu filho vai vir através do homem. Você vai morder, você vai enfincar o veneno, mas quando você achar que ganhou, esse vai pisar na tua cabeça. Olha, serpente, madeiro, ao olhar, nós somos curados, é Jesus, ao tempo inteiro. Quando vinha o espírito da morte, lá na Páscoa, o que Deus determinou? Pegue um sangue de cordeiro, coloque nas portas. Quando o espírito da morte vier e ver o sangue, ali ele não entra. E ali não tem morte, mas tem vida. Ao tempo inteiro, desde Gênesis, o Senhor coloca uma missão, que na teologia se chama Missio Dei, a missão de Deus para resgate, mas ao tempo inteiro, Ele está clamando para que você escute, para que você entenda esse pedido, como diz a Bíblia, que é como gemidos inexprimíveis, dizendo: ei, olha a Bíblia, entenda, o meu filho, a missão do meu filho para resgatar eu e você. Deus nos liberta. Aqui esse texto, esse Gênesis é muito profundo, porque se você ligar Gênesis a tudo, você fica maravilhado. Êxodo também. E esse texto, que é Êxodo 14, aqui mostra como Deus nos tira da escravidão, como Deus nos tira do pecado. É em camadas, não é de uma vez, é por etapas. Ele vai restaurando uma coisa, vai restaurando outra, vai restaurando outra, e a gente vai viver assim até morrer ou até Jesus voltar. E é isso que eu quero falar nessa noite. Fiz uma introdução grande, mas para que você entenda a partir de agora, qual é as escamas que Deus faz. A primeira é do que Deus nos tira, a escravidão em camadas. A primeira aqui está lá em Êxodo 14, nós vamos ler do 5 ao 12. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado, e eles disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Só que, primeira camada, Deus tira o povo de Israel. Eu sempre me perguntei, por que Deus fez isso? Ele manda a praga, e aí o rei fica assustado. Daqui a pouco, Deus endurece o coração, não tem lógica. Deus está brincando, é videogame? Eu sempre falei isso, mas depois eu entendi, não é assim, não é isso. Deus, só por Ele, ninguém era capaz naquele momento de ser liberto, ninguém era capaz de liderar uma fuga. O povo de Israel naquela época, eu vi um estudo, 400 mil, é muita gente. Como que foge? Não tem como. Lembrando que o Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje, não tinha como. Tem uns que falam que era 400, outros que falam que é 500, outros falam que é 5 mil, outros falam que é 50 mil, mas não importa. Era uma multidão, eram velhos, eram crianças, eram doentes, não tinha como escapar. Deus vai, chama um sacerdote, traz aqui e diz assim: eu vou ajudar você, na verdade eu quero que você me ajude a libertar, mas eu quero você como uma figura, eu quero preparar o meu povo para entender como meu filho vem, e vai vir um dia, vem cá, você tem a missão de representar o meu filho, vem cá. E ali está Moisés. Deus age, vem uma praga,
Vem duas, eles ficam assustados, diz, vai embora, pelo amor de Deus, vaza daqui. E aí Deus se retira. E o povo e o rei ganancioso, vamos trazer ele de volta. Deus intervém de novo. Deus dá um passinho para trás. E o rei volta a querer pegar o povo de novo. E assim vai. Deus estava querendo dizer para o povo assim: vocês não são capazes de dar um passo sem mim. Vocês não são capazes de sair dessa escravidão sem mim. É impossível. Não tem como. Quando aparece esse texto, Deus endureceu, se você for pegar o original, está em sentido de a mão de Deus, ou permissão de Deus. Permite. É que nem assim, ó, eu estou com um cachorro passeando, eu solto a coleira e permito que ele fuja. Por quê? Para mostrar que não tinha a força do braço. Lembra quando eu preguei o primeiro sermão dessa série sobre a Torre de Babel? O povo queria chegar ao céu na força do braço. O texto deixa bem claro que eles queriam fama, ser reconhecidos, e a intervenção de Deus veio. E aí em Pentecoste, o Espírito Santo vem e restaura essa comunicação, esse relacionamento. Por isso que eu preguei. E Deus estava dando um aviso para o povo de Israel: sem mim, vocês não conseguem. Comigo, a escravidão desaparece. Sem as minhas mãos, a escravidão acontece. Deus estava dizendo e falando: só eu posso tirar você da morte, de ficar carregando pedra todo dia. Só eu. Então essa é a primeira camada. A camada que debaixo da lei não é por mérito, porque se você quiser ser salvo por mérito, se você quiser ser salvo por merecimento, você já está condenado. Você não merece sair da escravidão do Egito. Você não tem condição dessa condenação. Nunca você conseguirá sair do Egito por ser bonzinho, por sempre ser aquele que diz sim para os egípcios. Mesmo falando sim, mesmo fazendo de tudo, a escravidão está na sua porta. E aí, a gente tem essa mania de tentar colocar que nós temos méritos. Eu comentei com o pessoal do seminário, que teve uma igreja aí, que aquela música da Lagoinha: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. E aí essa igreja foi e cortou do Ministério de Louvor: vocês não vão cantar ela não. Como assim? Nada te contará de bom. Eu sou bom, eu não traio minha esposa. O outro falou assim: não, eu atravesso velhinha no sinal. Mas eles não entenderam. Nós viemos do pecado. A escravidão está sobre nós. E sem Jesus a cruz, nós estamos condenados. Ou seja, eu sei que você está aqui, já tentou várias vezes sair dessa vida que você leva, desses pensamentos que entraram na tua cabeça. Mas existe alguém, esse alguém te liberta, que é Jesus. Tem pessoas que quando ouvem o chamado dizendo: venha se entregar a Cristo, aí dentro dele fala assim: eu não vou. Eu já fui várias vezes e sempre retrocedi, sempre recuei. E se eu for de novo, eu vou recuar de novo. Eu sei que às vezes isso fica na tua porta do teu coração, eu sei. Meu irmão, não vai ser pelo teu mérito que isso vai sair de você, mas pela transformação de Jesus.
A segunda camada, como Deus nos tira da escravidão pela graça. Agora, Êxodo 14, nós vamos ler a partir do 13. Lembrando que ali existiam crianças, velhos, pedófilos, ladrões, 71 da vida, todo mundo estava ali. E aí, olha só, e Moisés respondeu ao povo, porque eles estavam com medo, que nem você dizendo, eu vou lá na frente, para quê? Eu vou cair de novo. E Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. Olha aí, existiam medrosos ali, existiam covardes ali, eles já estavam reclamando ali, dizendo, a gente falou para você que a gente não queria, a gente queria paz, e estamos aqui, que doideira é essa, Moisés? Reclamando. E aí Moisés vai e diz, ei, calma, não tenha medo, fique firme, confiante, porque hoje vocês vão ver o que o Senhor vai fazer no meio de vocês. E ele causa mais uma coisinha para se lembrar e pensar. Ele diz assim, nunca mais vocês verão os egípcios como hoje. Como que os egípcios eram naquele momento? Um povo evoluído, a nação mais forte daquela época. A partir dali, existiu outra guerra contra os egípcios. A Bíblia relata de alguma guerra depois disso. Cadê o Egito hoje? Eu estava pesquisando hoje, sobre hoje como que é o Egito. O Egito está às baratas. E eu vou dar um conselho para as mulheres, você que sonha em ir para o Egito conhecer as pirâmides, não vai não. Porque lá, os homens têm o direito de escolher a mulher que quiser para ter relação com elas. E se escolher você, já era. Está assim. Pobre, miserável. A profecia que Deus disse para Moisés falar aconteceu. Como aconteceu também com os babilônicos. Os babilônicos eram tão fortes, tão evoluídos, que eles tinham um jardim suspenso. Cadê o Egito? Cadê os babilônicos? Sumiram, desapareceram. Mais para frente eu vou falar uma coisa interessante, mas com os medrosos, com os mentirosos, com os fracos, mesmo com os aleijados, mesmo com os recém-nascidos, com os pecadores reclamões, Deus disse, fique firme, porque hoje eu vou manifestar a minha glória entre vocês. Como Deus nos tira disso? Pela graça. Como Deus nos tira da escravidão? Pelo amor que Ele tem a nós, não pelo mérito. E aí é a segunda camada, pela graça Ele nos alcançou. Pela graça nós somos salvos, certo? Mas então, entra a terceira. Porque Deus pode nos tirar de lá. Como que Deus pode nos tirar da escravidão? Dessa angústia, dessa pressão. Vamos ler o 23? Êxodo 14, 23 a 31. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra,
e os cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou do seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Você já viu uma passagem parecida com essa? De Jesus. E estava todo mundo lá morrendo de medo. E Jesus estava dormindo. Jesus, acorda. Você não está vendo? Nordestão danado aí, ó. Vamos orar, vamos fazer alguma coisa, Jesus. Acalma-te. Outro. Tinha alguém que estava participando daquele negócio de novo. Mas ele estava em cima do mar, em cima da água, andando sobre as águas. Será que não tem coincidência? Ou Jesus estava mostrando que aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote lá, o primeiro Adãozinho, agora que ele seria o segundo Adão, aquele que viria para mudar a história. E aí nós lembramos de Mar também, de um profeta, de um missionário chamado Jonas, que ele era o primeiro Adãozinho também. Só que ele estava fugindo, não por medo. Até esses dias atrás eu achava que Jonas ele tinha medo. Só que eu comecei a me aprofundar no estudo de Jonas, não era medo. Ele não achava aquele povo digno. Ele estava desprezando aquele povo. Não aceito. E aí ele fugiu. Estava no barco, dormindo, e aí acharam ele, jogaram ele no mar, e ali ele afunda, e um grande peixe engole. Ele ficou quanto tempo no peixe? Quanto? 3? Dentro do peixe. Esse homem que foi para um propósito de evangelizar uma nação gentia, mas ele desprezou esse povo, foi jogado no mar, foi engolido, ficou 3 dias lá, e foi cuspido, e pregou. Quem que foi morto, e no 3º dia ressuscitou, com a missão que eu e você fôssemos salvos? Eu sei, meu irmão, que é uma luta, nós temos um DNA muito complicado. Nós vivemos debaixo da escravidão, da lei, da condenação do pecado. E aí, às vezes a gente fica com medo, apavorado pela vida, e às vezes tentamos retornar de novo ao Egito. Eu li esses dias agora uma tradução na Bíblia que, na reclamação, eu preguei sobre esses dias, eles estavam reclamando com Moisés. Sabe o que eles estavam reclamando? Moisés, vamos voltar para o Egito. Estamos com saudade do alho poró. Se bem que o alho poró está caro mesmo, mas nem tanto. Tanta coisa. Mas eles chegaram diante de Moisés, vão voltar. Estamos sentindo saudade da cebola e do alho poró. Às vezes
Queremos voltar à nossa velha natureza. Queremos sair da imagem e semelhança de Deus e queremos voltar à imagem e semelhança da serpente. Saímos da natureza da Nova Jerusalém e queremos voltar a ser morador da Babilônia, autônomo, teimosos. Queremos conquistar as coisas na força do braço, queremos conquistar as coisas pelo nosso intelecto, pelo nosso querer. É a luta que nós temos. Queremos voltar à escravidão. Queremos voltar a isso. Eu estava atendendo uma pessoa. Essa pessoa casou com um homem muito tranquilo. Conheço. De boa. Muito mesmo. Só que essa pessoa, ela teve uns 3 casamentos muito ruins. Pessoas abusadoras mesmo. Só que esse quarto relacionamento, o cara era muito gente boa. Casaram. E aí, ela me procura porque queria que ele fosse mais ativo. Reclamando que ele era muito acomodado. Reclamando que ele era muito parado. Na verdade, ela estava sentindo falta dos abusos. Ela queria mais adrenalina. Eu falei para ela: você tem certeza que você está tão acostumado com isso, você quer lutar para ter um casamento abusador também? E ela veio reclamando nas primeiras sessões, dizendo assim: ele me empurrou. Aí eu comecei a pegar informações. Ela futucou, até que o caldo entornou. Eu sou um camarada muito tranquilo, quieto. Mas todo mundo sabe que o quieto, quando fica nervoso, meu irmão, só Jesus Cristo. E tomara que quando a gente quer quieto, não apareça nenhuma pedra na nossa frente e Deus fale assim: toque na rocha, porque é capaz de perder a terra prometida. Ela estava querendo voltar em um relacionamento abusivo. E nós somos assim. Tem pessoas que vai para terapia, aí a ansiedade, ela é controlada, a pessoa chega e fala assim: ai, tem uma coisa esquisita. Ah, não estou gostando não, eu estou muito tranquilo. E quer de tudo ter ansiedade. Nós somos assim. Deus nos tira, nos dá paz, nos livra do pecado, nos livra do passado, nos faz nova criatura e a gente, Deus, eu quero uma coisa mais radical. Somos assim. Voltamos querendo o alho poró do passado, a cebola do passado. Queremos provar aquele tempero que era gostoso. Deus nos tira, nos coloca diante de uma mesa, de uma grande ceia. Largamos tudo. Ali na ceia tem cordeiro, tem um bom pão, tem um bom vinho, tem uma boa comida e voltamos por uma cebola. É assim a gente. Ao tempo todo, em Êxodo, Deus está dizendo assim: eu vou enviar meu filho. Olha para Moisés, vai ser um pouco parecido com ele, nem se compara. O meu filho vai tirar vocês dos Egitos da vida, da escravidão da vida, da morte. O meu filho vai tirar vocês. Vocês vão ceiar. Só que o cordeiro, o pão é ele. Ele vai morrer para que vocês tenham vida. E esse sangue que vocês colocaram por matar um cordeiro, para colocar no portão, esse cordeiro será o meu filho. Eu vou quebrar o galho de Moisés, não vou matar ele. Mas o meu filho vai ter que ser morto. O meu filho
vai ter que pagar um alto preço. E aí, povo, ande, fique firme, veja o que eu vou fazer. Não pare, continue. Mesmo você, bandido, mesmo você, mentiroso, mesmo você, reclamão, ande, veja o que eu faço. E ele tira. Aí Deus, como se estivesse falando assim, eu tiro, e agora coloco vocês diante da terra prometida. Vai lá, olhe que eu tenho para vocês. Moisés, manda algumas pessoas lá para ver e traga novidade. Agora vai depender de vocês entrarem. Só observe por enquanto. E foram os espias. Quando voltam como o velho homem, como homens que parece que não viu a mão de Deus lá no deserto, não viu a mão de Deus lá no Mar Vermelho, não viu a mão de Deus nas pragas, não viu a mão de Deus na serpente. Parece que não viu, parece que não viveu, parece que não tiveram encontro. Diante de Canaã, só 2 acreditaram em Deus, o resto reclamaram, o resto ficaram com medo. E por isso, eles estavam a metros, vamos colocar 4 dias da terra prometida, de fato. Mas agora virou 40 anos. Nós somos assim, temos 2 escolhas aqui: ser babilônico ou pertencer à Nova Jerusalém. Querer ser autônomo ou acreditar em Deus que diz: fique firme, não pare, marche, porque eu virei e mostrarei quem eu sou. Quando a gente fala assim, o amor de Deus, deixa eu falar uma coisa. Existem 2 coisas que devemos prestar atenção na Bíblia: Babilônia e o Egito. A Babilônia começou lá, na Torre de Babel, como já preguei aqui, e agora estou falando do Egito. 2 povos. Esses 2 povos, Deus trouxe o juízo na primeira instância. E na primeira instância, o Egito físico acabou. Hoje o Egito está às baratas. E a Babilônia, que seria também um Estados Unidos hoje, desapareceu do mapa, como Deus disse na época de Nabucodonosor: vocês serão varridos da terra. Na primeira instância, essas 2 nações sumiram. Na segunda instância, que será no dia da volta de Jesus, no dia do juízo, daquele juízo que ele, quando chamar, ele disse: muitos dirão: Senhor, eu estava lá na igreja, Senhor, eu pregava, Senhor, eu cantava, Senhor, eu era diácono, Senhor, eu fazia tudo. E o Senhor fará: RG, fazendo um favor, você da Babilônia, e essa foto aqui da serpente, você não pode entrar. Agora, no dia do juízo, quando ele pedir seu RG espiritual, e se tiver assim, nacionalidade, Nova Jerusalém, povo eleito, povo santo, e uma fotinha aqui, do Cordeiro de Deus, que prova que nós somos imagem e semelhança dele, Deus fará e falará assim: você sim pode entrar, meu filho. Na primeira instância, o Egito e a Babilônia sumiram. Na segunda instância, na sua figura moral, quem for da Babilônia também desaparecerá. Mas quem está em Cristo verá a Nova Jerusalém, os anjos, os querubins e serafins, os 24 anciões, dizendo: Santo,
santo, santo. Como que está o teu RG, meu irmão? Qual é a sua nacionalidade? Você é seguido pelo seu acho, pelo seu braço, pelo seu jeito de agir, pela sua autonomia? Como que é? Você tem uma chance agora, porque quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, lembre-se, tinha gente ali que não merecia. Ladrões, mentirosos, corruptos, fracos. E mesmo assim, Deus disse: fique firme, não tenha medo, só confia. É uma escolha. Confia e segue-me, ou fica parado e tente você dar um jeito. Só que vai dar ruim. Porque Ele mesmo está dizendo sempre, e um aviso muito importante que Ele disse foi: se você está querendo casar primeiro, enterrar alguém da família, ver o filho crescer, você não pode ser o meu discípulo. Ele disse para o jovem rico: você quer ter a salvação? Vende tudo o que você tem e segue-me. Aí sim, você sairá da Babilônia, você sairá da Torre de Babel e entrará na nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para nós. Queria que toda a igreja ficasse em pé.